Olá, Júlio. Olá, vivendo no mundo material. Vivendo. Conheces a canção? Do Harrison? Não, Você é muito nova. mas conheço o Material Girl da Madonna. Está a ver? Está a ver? Está a ver? Eu estava-lhe a falar do Living in the Material World do George Harrison. Cada um de nós tem as suas referências. Bom, eu fui chamada para este artigo. É uma entrevista de Patrícia Viegas no Diário de Notícias a uma dinamarquesa chamada Anja Loven, que fundou a sua própria ONG em África, que se tornou conhecida, já vamos perceber porquê, mas o que me chamou para este artigo foi precisamente o título, não é? E o título é As coisas materiais que temos não nos tornam felizes. Eu acho que já falámos muitas vezes. Não, sabe porque é que eu me rio? Porque as associações livres, não é? Eu falei-lhe de George Harrison, já a solo. Living in the Material World, já não é com os Beatles. Ou com os outros Beatles, se quisermos cortar as unhas rentes. Mas quando disse isso, eu imediatamente lembrei-me dos Beatles no início e de um célebre verso que diz: The best things in life are free, but you can keep them for birds and bees. Give me money. Ora, não há nada mais material que o dinheiro, não é? Pronto. Bom, não há nada mais material do que Canção o dinheiro. essa que não era dos Beatles, diga-se passar. Pronto. Mas nessa altura, de facto, o dinheiro, não sei se estou certa do que vou dizer, mas o dinheiro tinha outro valor porque nós não tínhamos, não dávamos tanta importância a tudo o que temos hoje em dia, às 1000 ofertas que temos hoje em dia, não é? Completamente de acordo. Não Nós é? evoluímos para uma sociedade em que os objetos, e aqui estou a empregar objetos num sentido muito lato, não é? Não é só a lâmpada, o candeeiro, a mesa ou qualquer coisa desse género, não é? É tudo aquilo que é transacionável. Os objetos têm cada vez maior importância, é verdade? Antigamente, o que é que comprava o dinheiro? Comprava uma televisão, que já podia ser a cores, um carro com grande esforço. Eram coisas diferentes, não é? Eram objetivos diferentes. Hoje em dia, o dinheiro compra muito rapidamente aquilo que nós ou os nossos querem. Aí está. Se quiser, há uma aceleração e há uma multiplicidade de mercadorias à nossa disposição. Porque o dinheiro, desde que foi inventado, comprou sempre tudo. O dinheiro, por exemplo, comprou a traição. Lembra-se que o engenheiro Guterres gostava de utilizar uma frase famosa, diga-se passagem, que é: Roma não paga a traidores. Não me lembrava disso. Pois, e de onde é que vem essa frase? Vem de uma célebre história em que alguém traiu, os romanos ganharam por causa dessa traição, mas não pagaram porque o Roma não paga a traidores. Não é? Portanto, o dinheiro foi sempre, arrisco-me a dizer, aliás, há muitos autores que dizem sempre, mas quais são as grandes molas do mundo? O sexo e o dinheiro. E pronto, isso se calhar não são as maiores, mas se não são, andam no top 5. Acho que está de acordo comigo. Sim, não é? sem Pronto. dúvida. Agora, numa sociedade capitalista de consumo, tudo gira à volta do poder de compra e do poder de compra para quem compra e do incitamento ao consumo de quem vende. Logo, E, no entanto, a insatisfação é geral. pronto. Mas normalmente, como é que uma sociedade destas canaliza essa insatisfação? Canaliza de uma forma subtil, que é convencendo as pessoas que essa sua insatisfação pode ser preenchida com outras compras e outros objetos. E por isso, com enorme frequência, o que você encontra, com quem você tropeça, ou em quem você tropeça, são em pessoas que vão de consumo em consumo, eu agora ia dizer até à bancarrota final, não necessariamente até à bancarrota final, mas muitas vezes até à constatação final, que é compro e continua a haver um vazio. Júlio, repare, e pegando no exemplo dos telemóveis, nomeadamente de determinados smartphones, às vezes ainda nos estamos a adaptar a um determinado modelo e já saiu outro modelo. Exatamente. Não é? E eu lembro perfeitamente
quando surgiram, sei lá, os iPhones, os smartphones em geral, não é? Que quem ainda tinha aqueles modelos antigos, e nós falámos aqui desses modelos antigos por outros motivos na Índia, não é? Aqueles velhinhos Nokia, não é? Eram quase pessoas postas de lado porque ainda não tinham o smartphone, não é? Claro. E veja lá a insatisfação do mundo. Hoje em dia já há tanta gente com smartphone e, de repente, é quase trendy ter um velhinho Nokia. E, aliás, a marca apostou na recuperação do modelo antigo porque passou a ser espetacular ter uma coisa que ninguém tem, não é? Aí está, mas aí é outra dimensão. Aí é a dimensão da vaidade e do Zé Pifiu, que é, de repente, torna-se moda. Se torna moda, então nós já nos podemos dar ao luxo de ter algo que, em teoria, já devia ter passado de moda. Também é uma questão de estatuto, não é? É uma questão de estatuto e é uma questão de publicidade bem feita e de nos fazerem a cabeça. Ué. Sei lá. Nem é o meu caso hoje em dia, mas eu tive um telemóvel qualquer que muito rapidamente saiu uma versão melhorada. E um dos meus netos ficou espantado porque pegou no meu telemóvel, passou a mão pelo ecrã e aquilo não mudou. Que era o que já acontecia com a versão posterior. E como é evidente, ele que já tinha idade mais que suficiente para isso, a única coisa que disse foi: avô Júlio, olha que isto já não é a última versão. Lá está. Mas o facto de ele dizer isto é uma descrição espantosa da nossa sociedade. Quer dizer, avô Júlio, não sejas fonas, tens dinheiro, já há uma versão melhor disto, então compra. O que ainda é mais extraordinário, vindo da abençoada cabecinha, e perdoarão a falta de modéstia, e bonita cabecinha, de um maroto que no momento seguinte é capaz de me estar a dizer que o telemóvel que eu tenho é um desperdício nas minhas mãos porque eu não faço a mínima ideia do que aquilo pode fazer. E é verdade. Porque o telefone manda SMS, recebo e mando mails e pouco mais. Mas esta coisa de a última... Mas essa voragem é a marca dos nossos tempos, claro, não é? Claro. Então hoje falamos de uma mulher... Desculpe, Bema, não se lembra quando eu lhe contei a história do picheleiro que me explicou porque é que os cilindros eram menos resistentes hoje em dia? Para comprar mais? É evidente. Se eles duram uma vida inteira, como é que nós vamos comprar o segundo ou o terceiro? E, portanto, quando eu lhe disse, mas isto estraga-se assim, ele olhou para mim com piedade. No fundo, o que ele me estava a dizer é assim: o senhor não percebeu a essência da sociedade em que vive. E tem toda a razão. Não pode ser feito para durar demasiado, porque se durar demasiado, para uma vida inteira, qual é o seu pretexto para trocar? Se há uma joia, se é isto, se é aquilo, pode ser uma questão estética. Agora, um cilindro... Mas, no fundo, tudo é de curta duração, não é? Tudo é de curta duração. Alguém agora lá em casa está a dizer, incluindo os afetos. Também, as relações. Mas, ora, conta-nos lá. Bom, isto é só um ponto de partida, porque esta conversa à volta das coisas materiais é, de facto, o mais importante, digo eu, não é? Nós estamos a falar hoje de uma mulher dinamarquesa, Anja Loven, que tinha uma vida confortável, aliás, como boa parte das pessoas que vivem no reino da Dinamarca, não é? Esta mulher... Embora há quem de vez em quando diga que algo vai mal. Esta mulher tinha uma vida muito confortável, era gerente de uma loja de roupa na Dinamarca, e a dada altura, não sendo casada, não tendo filhos, decidiu largar tudo e tornou-se voluntária em África, tendo então fundado a sua própria organização não governamental. Há 4 anos e meio chegou à Nigéria, onde conheceu o marido e pai do filho, não é? E onde, a 30 de janeiro do ano passado, salvou um menino que estava abandonado pela família, acusado de ser bruxo. E ela tomou conta deste menino, não é? Desta criança. A fotografia dela
em que ela aparece a dar água e bolachas a esta criança moribunda, tornou-se... Depois de ter pedido autorização. Sim, tornou-se viral nas redes sociais. E desta forma ela tornou-se conhecida, ela esteve em Portugal e deu esta entrevista onde, a dada altura, diz a frase que titula o artigo "As coisas materiais que temos não nos tornam felizes". O caso dela, não é? Que tinha uma vida confortável e que deixa tudo, no fundo, nós precisamos urgentemente de objetivos, podem ser pequenas ou grandes missões, mas precisamos desses objetivos para dar sentido à vida. Também há quem ache que não precisa, claro, não é? Nem mal, ora, está a ver? Não é por acaso que andamos aqui a caminho da dúzia de anos. E eu ia imediatamente fazer um ponto de ordem. Nada de arrogância. Claro, claro. Se as pessoas estão muito felizes com as coisas materiais, quem somos nós para fazermos uma espécie de sermão da montanha e dizer, ou então fazer como Cristo e dizer, larga tudo e segue-me. E cada um diz isto a partir da sua vida confortável, não é? E, portanto, alguém que tinha o emprego desta rapariga, etc., e que continuou nesse emprego, e que se calhar hoje em dia já é subchefe, chefe, acima de chefe, o que quiser, presidente do Conselho de Administração, tem todo o direito de estar felicíssimo. Agora, sendo eu psiquiatra, tenho que sublinhar algo. É que esta rapariga, não sei porquê, mas algo me diz que há festa na minha rua. Estou a ouvir música e qualquer também. Também. Consegue ouvir? Consigo. Cheira-me que é um daqueles carros que, pronto, se calhar é a anunciar algum comício. Bom, mas é bom ver... O que é que ia dizer em relação ao cheiro-lhe que... A infância desta rapariga. Veja, estou a citar. Perguntava à minha mãe e ela dizia, eu não sei se isso diz Anja ou Ania, não faço ideia. Pronto. Eu digo Ania, sim. Ania, eles morrem de malária, sida, cólera, tifo. E isso preocupava-me. Na escola, ainda muito nova, fiz um projeto sobre crianças africanas. Eu sabia e queria um dia fazer a diferença. Pronto. Ou seja, na idade em que eu divertia a minha família, porque, sem me aperceber que estava a ser o palhaço do jantar, me perguntavam, então o que é que queres ser quando fores grande? E eu respondia, lixeiro para poder sair à noite. A minha mãe, pai, 30 anos depois, ainda se ria a contar essa história. Não é? E eu ria-me, já não com o riso amarelo, porque quando era mais novo não achava graça nenhuma. É isso. Não é? Esta rapariga, eu diria também influenciada pelos pontos de vista da mãe, esta rapariga... A mãe que morreu quando ela tinha 23 anos. Exatamente, tem uma vocação muito precoce. E agora há coincidências que... nos fazem cheirar o vento. Veja, quando tinha 23 anos era hospedeira de bordo, porque era a única maneira de viajar. Ela já tinha bichinho carpinteiro, não é? Antes andei pelo Médio Oriente 2 anos, não quis ir para a universidade. Precisava de explorar o mundo. A minha irmã estudou na universidade durante 7 anos. Eu nunca mais fui para a escola depois de completar o liceu. Estive no Egito, na Jordânia e Israel. Agora, algo que todos nós nos sentimos, numa determinada altura. Naquela idade sentia-me imortal. Mas subitamente o meu mundo virou-se do avesso. A minha mãe tinha cancro do pulmão, morreu e eu tinha 23 anos. Há aqui uma fronteira. Porque até aqui, está bem, esta rapariga, por exemplo, não foi tirar um curso com uma irmã. Esta rapariga, aparentemente, tinha uma sede de conhecer o mundo extraordinária, mas podia continuar per omnia secula seculorum só a fazer isso, eventualmente arranjando um emprego aqui ou acolá, há 1000 maneiras de o fazer. Mas com a morte da mãe, ela diz, a morte dela, o sofrimento que se seguiu foi grande. Perdi muito peso, fiquei doente, claramente deprimida. Durante anos, não sabia o que fazer da vida. Mas depois percebi, se não for forte, como posso ajudar os outros? Depois vem a loja de roupa. Mas não era o sonho. Mas foi o que aconteceu. E é quase um regresso à infância. Veja, um dia em 2008, vi um documentário da BBC sobre crianças perseguidas por bruxaria em África. Fiquei em choque.
sabia que morriam de malária, cólera, mas com este tipo de tortura, 10 mil crianças, 10 mil anos não é um disco lucido. É mesmo, muito bem. É. Ah, caramba, acertei. Vamos acabar aqui já. Pronto, agora só vou piorar. 10 mil crianças, todos os anos, mortas, enterradas vivas, queimadas vivas, etc. E agora veja, os números e o seu simbolismo. Ela tinha 23 quando a mãe morreu. Esteve anos em muito mau estado. Depois tem 30 anos e pensa, não sou casada, não tenho filhos, trabalho sem parar como gerente de loja, mas não acho que a vida tenha verdadeiramente valor para mim. Não quero isto. O sonho de África é agora ou nunca. Tive de ir atrás do meu sonho. E é aí que ela levanta voo. E que se encontra. E que se encontra na vida, não é? E até efetivamente. Pois, é isso. É que eu ia dizer, ela não vai só casar. Ajudar os outros, como encontra o marido. Exatamente. Não é? Porque isso também é importante, às vezes, às vezes estamos perdidos de várias formas. Depois, quando encontramos a nossa verdadeira vocação, tudo se deslinda, não é? É mais fácil encontrar as pontas. Eu acho que é um bocadinho como as peças de um puzzle. De repente tudo encaixa e faz sentido. É isso, não é? É isso. Ora bem, depois eles pegaram na criança, não é? E levaram-no para uma clínica. E ela decide chamar-lhe Hope. Esperança. Que é esperança. Mas não só. Porque ela tem uma tatuagem que diz Hope, mas quer dizer help one person every day. Ajuda uma pessoa todos os dias. Pronto, o menino esteve mesmo no hospital e 24 horas... É um menino, apesar de se chamar Hope, é um menino. Teve uma enfermeira nigeriana, etc, tudo isso. Agora, depois há aqui, mais uma vez, este hábito de haver vantagens e desvantagens, que é o facto de se ter tornado viral chamou a atenção, pronto, foi exagerado o mundo inteiro. Eu, por exemplo, não sabia disto. Portanto, não foi do mundo inteiro, foi do mundo inteiro menos eu. E isto aumentou muito os apoios. Em contrapartida, isto não é brincadeira nenhuma. Ela diz, o risco de eu, e o meu marido e o meu filho sermos sequestrados aumentou exponencialmente. Porque se tornaram conhecidos. Exatamente. E, portanto, mais facilmente perseguidos. Exatamente. Para além disso, fica-se com a sensação que a relação com o poder estabelecido também é um bocado periclitante, porque a Nigéria não gosta muito de admitir determinadas realidades, não é? Ela escreve aqui, o governo da Nigéria não gosta que ela ande a dizer por aí que há crianças acusadas de bruxaria que são perseguidas e mortas no país. E depois lá vem a velha história das leis, que são indispensáveis, mas que têm que ser, como se diz hoje em dia, implementadas. Veja o que ela diz. Aprovaram uma lei que proíbe acusar uma criança de ser bruxa, mas na verdade nada é feito para implementá-la. Depois há os outros problemas. Milhões de crianças nigerianas não vão à escola, etc. Bom, mas ela com este caso que se tornou viral, pôde receber donativos, não é? Claro. Muitos donativos, até do Dalai Lama, com quem ela se vai encontrar, e ampliou o centro, uma escola, uma clínica, Claro. enfim, tornou-se conhecida e pôde alargar o seu objetivo de ajudar estas crianças em situação muito complicada, não é? Olha, e aqui está uma das vantagens da globalização. Não é? Quando nós dizemos, nós já nem reparamos que o dizemos. Quando nós dizemos uma imagem, uma frase, ou isto tornou-se viral, o que mais a mais é uma imagem retirada à medicina. Quer dizer que se torna infecciosa. Torna-se infecciosa, claro. Isto é antropologia médica. Nós o que estamos a dizer é os Facebooks, os Instagrams, essa coisa toda, que de vez em quando nos fazem dizer atenção, olhem os perigos disto, os perigos daquilo, também têm dimensões extraordinárias, não é? Então, alguém publica aquela foto e
Eu acho que se pode dizer instantâneo até, mas pronto, não quero estar a deturpar a verdade dos factos. Mas no mundo inteiro, toda a gente fica a saber daquela realidade e quem quiser pode contribuir. Agora imagine, antes desta velocidade de informação. E nem sequer estou a dizer que temos que recuar aos tempos da informação boca a boca. Era muito mais difícil, as coisas eram muito mais lentas. Oh Inês, lembre-se que na nossa velha Europa, quando havia as grandes epidemias de peste, por exemplo, as pessoas até conseguiam prever, mais ou menos, quando é que a epidemia chegava. Pois conseguiam, porque isso tinha a ver com o tempo que pessoas levavam a ir de um sítio para o outro. Sim. E por isso havia quarentenas, etc. E por isso havia até situações irónicas, que era haver, sei lá, peregrinos para Santiago de Compostela ou para Roma, para pedir que Deus nos protegesse daquela doença, e esses peregrinos andavam a contaminar pelo seu caminho outras populações. E por isso, em determinadas cidades em que tinham uma prática que nos põe os cabelos em pé, que era emparedar nas suas próprias casas os doentes, o contágio, que não era conhecido em termos científicos, mais facilmente era controlado. Mas, portanto, em termos de... Nós somos portugueses, estamos sempre a falar dos nossos descobrimentos, etc. Inês, vamos supor que isto era uma das coisas que o Vasco da Gama tinha encontrado na Índia. E o Vasco da Gama ficava chocado e dizia: quando chegar a Portugal, vou dizer ao meu rei que é para o meu rei meter isto na ordem. Então, crianças, por causa de bruxaria. Já viu quantos anos é que isto levava a acontecer? Pronto. Hoje em dia... Não é preciso ir, repara, não é preciso ir tão longe, não é? Claro que não. Claro que não. Basta ir aos meus tempos de só haver telefones em casa. Não é? Aos tempos de só haver faxes, etc, etc. Olha, aos tempos em que alguém que tinha uma situação para relatar a um órgão de comunicação social se fartava de escrever cartas, telefonar, tentando alertar para a situação, não é? Podiam passar-se anos. Hoje em dia, tira-se uma fotografia, publica-se numa rede social. Exatamente. E consegue-se chamar logo a atenção. Exatamente. Não quer dizer que, por exemplo, já que falou nisso, que o telefone, nesses aspectos, seja fixo, seja um móvel, que tenha perdido completamente a corrida. Porque se reparou, de vez em quando há situações que são relatadas nas nossas televisões em que aparece uma pessoa, olha, acontece com frequência em relação a problemas nas escolas, até de instalações, etc. E que aparece uma pessoa que diz calmamente: eu telefonei para a televisão tal ou para a televisão tal. Sim. O que é que está subjacente a isto? Está subjacente uma coisa que houve também em cada esquina às pessoas e que é triste. Que é as pessoas falarem do poder, ou melhor, dos poderes, e dizerem esta frase terrível: eles só têm medo dos média. E, portanto, o que é que as pessoas, no fundo, estão a dizer? Se eu faço reclamações pelas vias normais, vou-me sentar à sombra, não é? Porque, senão, morro em pé de velhice. Mas se eu conseguir que uma televisão venha cá e que ponha isto num telejornal, no dia seguinte, alguém deu uma ordem para alguém estar cá. E é verdade. É verdade. Júlio, eu estava aqui a rir-me, a lembrar-me que antigamente os estabelecimentos receavam, e como receavam o livro, que alguém pedisse o livro de reclamações. Hoje em dia receiam as redes sociais e o eco que elas têm, não é verdade? Exato. E repare, nós estamos aqui a falar de um bom exemplo que se tornou viral. Sim. Mas e de quantos maus podemos falar? E de quantos Veja a violência, por exemplo. A violência juvenil. Pronto. E quantos são provocados propositadamente para chamar a atenção? Nem mais. Olha, no exemplo que eu lhe dei, já houve casos desses, em que depois se veio a averiguar que aquela agressão, que já é
completamente inaceitável, nem sequer foi espontânea. Foi-se bater naquela pessoa para se pôr no YouTube ou no Instagram ou lá o que é. É extraordinário. Não é? Queremos... Mas esse também é um retrato do mundo em que vivemos nem neste duvido, momento. não duvido. Queremos estar na boca de cena. Queremos ter N visualizações. Bom, normalmente, o que é que nesta sociedade é apelativo? Sexo, violência. Bom, então vamos bater em alguém. Não porque esse alguém nos tenha ofendido, mas porque é quem está mais à mão. Semear. E, portanto, houve situações em que a Inês depois leu que não tinha havido verdadeiramente um conflito e em que a vítima diz: eu não faço a mínima ideia porque é que fui agredida. Foi agredida porque tinha que haver alguém que levasse. E como, em geral, estas pessoas não estão muito disponíveis para baterem umas às outras, preferem funcionar em termos de alcateias e apanhar uma presa, pronto, alguém tem que se chegar à frente para ser a triste heroína daquele filme. Antes das redes sociais, isto também começou com os reality shows, quando as pessoas começaram a perceber que não havia grandes fronteiras, que tudo o que viam ali, não é, podia ser visto. Que tudo o que estava à disposição do chamado clique, não é, de um comando, lhes permitia ver a vida dos outros sem grandes fronteiras entre o que era privado e público, não é? Oh Inês, eu não sei quem estava a falar a verdade, mas sei que num determinado reality show alguém foi expulso por agredir outra pessoa, o que violava as regras. E sei que essa pessoa deu entrevistas dizendo: isto não é bem como vocês julgam que é, porque tentaram convencer-me a ficar lá dentro. Estava a mentir? Talvez estivesse. Mas mesmo que estivesse a mentir, minha cara, a história que ele contava tinha uma lógica interna, que é: se os episódios de violência, depois as questões de quem está a dormir com quem, se está debaixo dos lençóis, depois vem uma notícia que já diz mesmo sem lençóis, etc, etc. E no fundo, o que é que isto almeja? Isto almeja subir as audiências. Ora, se para subir audiências é preciso, sobretudo, sexo e violência, é evidente que ninguém está ali para perder dinheiro. E, portanto, é um bocado como no póquer, vai subindo a aposta. Mas quando se cria este tipo de conteúdos, não se percebe que todos acabaremos, de uma maneira ou de outra, por ser vítima deles? Os que ganham uma pipa de dinheiro com os conteúdos não estão nada preocupados com isso. Há uma coisa que, em termos gerais, não estou a dizer todos, mas em termos gerais, não sei, mas eu vou lendo as notícias. Nós podemos dizer, grande parte dos heróis desses reality shows tiveram, entre aspas, carreiras de vedetas efêmeras. Que não duraram muito. Sim. Não é? Porque durante uns tempos são os convidados para tudo o que é grande discoteca, para desfile disto, etc, etc. Mas depois no ano seguinte há uma nova fornada. Depois houve gente que fez coisas ainda mais inesperadas, etc. E, portanto, a pouco e pouco há aquilo que se chama um turnover, uma substituição, digamos assim. E algumas, se bem se lembra, não vou citar nomes, algumas dessas pessoas que ficaram famosas em reality shows acabaram em situações muito complicadas. Sim, sim. Voltando à nossa... Sim. De repente já estamos nos reality shows. Bem, Fui eu. Ao fim de semana vale tudo, vamos tirar olhos. Vale tudo. Voltando à nossa protagonista de hoje, Anya Loven, que deixou a sua vida confortável na Dinamarca e foi para a África. O que é que pode levar uma pessoa a romper por completo com a sua rotina, Júlio? Descontentamento, apatia... Bom, nesta mulher, disse muito bem, disse por completo, isso é importante. Não é necessariamente assim. Um dos meus filhos esteve em Moçambique a ajudar a construir casas durante 3 meses, se bem me lembro. E depois veio embora. O que é magnífico. E depois vão outros.
Ou alguns vão em viagem e depois percebem que... Tudo bem, mas Pronto. estou a dizer até que questões organizadas. Sim, sim. Percebe? Neste caso, houve mesmo a intenção de cortar com a É vida que admirável. tinha. Isto é um caso diferente. Agora repare. Desde logo, repare que esta rapariga não fala do pai, fala da mãe. Há uma influência grande da mãe para as injustiças. E ela, desde muito cedo, fica, digamos, vocacionada para isso. Depois há o que eu chamei de bichinho carpinteiro. De uma forma elogiosa. Ela quer ver tudo. E, portanto, ela anda pelo mundo inteiro. E aí, se quiser, ainda não no registro de ajudar, não. Mas já no registro da curiosidade, das outras culturas, das outras gentes, etc. Depois, há um gatilho, mas um gatilho para, durante anos, ela disse, para um recolher-se no seu próprio desgosto, no seu próprio luto por fazer. Aos 23, quando a mãe morre. E ela fica quase dormente, digamos assim. E depois é curioso, porque é como se aquilo que era a vocação dela, e arrisco-me a dizer, quiçá a vocação da mãe, que teria talvez gostado de o fazer também, diga-se passagem, aquilo está adormecido e ela entra numa vida burguesa igual a tantos outros. Mas aquele grãozinho à volta do qual cresce uma pérola que está dentro dela, um dia, por uma reportagem da BBC, de novo lhe diz: não, eu não nasci para isto. E isto ainda por cima, com uma idade que, olha, na questão da gravidez tem perdido muito fulgor. Houve uma altura em que os 30 anos para ter filhos era praticamente, digamos assim, uma espécie de fronteira. Não é? Agora os 40 são os novos 30. Exatamente. Não é? Mas, de qualquer forma, não é por acaso que ela aos 30 diz: estou ao espelho, estou a ver a minha vida. Ela não está a considerar que está a pecar ou a ser uma má cidadã ou qualquer coisa. O que ela sabe é que está insatisfeita. E tem a noção de que a ampulheta do tempo continua a deixar os grãozinhos de areia correrem. E, portanto, ela decide: tenho 30. Ou é agora, ou se calhar depois já não arranco. O que tem alguma lógica também. Quer dizer, nós vamos acomodando, depois a idade já não é a mesma e, portanto, ela resolve arrancar mesmo. Portanto, aqui, se quiser, eu acho que há aquilo que poderíamos apelidar de uma verdadeira vocação. E de um corte absoluto com aquilo que foi a vida anterior. Eu arrisco-me a dizer, olha, no outro dia eu via um colega meu que estava de partida para o Médio Oriente, para aí a quarta, quinta ou sexta vez em que está lá como médico, já não me lembro qual era a especialidade dele, mas vai e vem. E a esmagadora maioria das ajudas são neste registro, não é ir e ficar, pura e simplesmente. Sim, mas quem não tem família parte mais facilmente para uma missão destas, não é? É óbvio, não é? Porque quem tem família pensa um bocado, até nos riscos. Sim. É? Suponha que esta rapariga tinha o filho do lado de cá. O marido do lado de cá. O marido é capaz de dar para todas as campanhas possíveis e imaginárias, mas tem o seu emprego e não tenciona deixar a Europa, por exemplo. E agora esta rapariga tem este problema entre mãos e entre neurónios, que é: eu gostava de partir, mas para partir deixo o meu marido e o meu filho. Isto não é fácil. No fim do artigo é-lhe perguntado: pondera abandonar a Nigéria? E ela responde: não, faço precisamente o contrário. Luto. É. Lá está, é mais fácil lutar a partir do sítio onde temos os nossos, não é? Não é o país dela, mas foi lá que nasceu provavelmente o filho dela. Não é o país dela, mas é o lar dela. Percebe?
Hoje em dia, verdadeiramente, onde é que ela tem um maior sentimento de pertença? Então o marido encontrou lá. O filho é de lá. Aquilo que a preenche em termos profissionais e emocionais está tudo lá. Vamos decretar que o país dela tem que obedecer cegamente à certidão de nascimento? Não. Não. É onde ela se sente bem. Ou mal. Porque também deve haver momentos maus. Quando ela diz, por exemplo, a questão dos sequestros, deve haver momentos de medo. Quando eles arrancam em jipes para aqui e para acolá, ela sabe perfeitamente que está a correr riscos. Mas se calhar para ela, neste momento, voltar à origem, eu ia empregar até uma palavra exagerada, porque dizer era uma derrota. Não. Era algo que não faria nenhum sentido. O que é que ela vinha fazer? Vinha outra vez para a loja de roupa onde trabalhou? E podemos voltar precisamente aí, estamos nos 10 últimos minutos do programa, voltando ao título, as coisas materiais que temos não nos tornam felizes. Ela de facto tem dois mundos que pode comparar, não é? É verdade. Nós às vezes quando estamos no meio do tudo, nem sabemos como é que é o outro lado, o de nada ter, não é? O que nos leva a uma conclusão curiosa, não é? Do outro lado, aquela bolacha e aquela água, que são coisas, fizeram, podemos dizer, ao menos simbolicamente, a felicidade do miúdo. Salvaram provavelmente o miúdo. Foi um gesto que acabou por salvar o miúdo. Não é? E um brinquedo desfeito para aquelas crianças não é nada arriscado supor que as torna felizes. Portanto, também temos que ter a noção que quando nós falamos assim dos objetos, da vertigem dos objetos, etc., nós estamos debruçados sobre a nossa própria sociedade. Noutras sociedades, pequenos objetos podem dar, no mínimo, momentos de enorme felicidade a quem nunca teve nada que se assemelhasse. Um brinquedo, minha querida. Nós vivemos na sociedade, e quantas vezes aqui já o referimos, nós vivemos na sociedade em que ficamos um pouco angustiados perante uma criança que abre brinquedo atrás de brinquedo, presente atrás de presente, sem verdadeiramente se fixar em nenhum, tal é a enxurrada. Ao mesmo tempo, à mesma hora, no mesmo dia, há crianças que nunca souberam o que é um brinquedo. E essas, um daqueles brinquedos, provavelmente torná-las-ia felizes durante dias, não é? Lá está, nós vivemos soterrados em coisas materiais, não é? E mesmo voltando às relações afetivas, às vezes já ficamos desconcertados com um pequeno gesto que parece vir do passado, não é? Ele ou ela teve esta atenção comigo. Isto já deixa as pessoas desconcertadas, porque não estão habituadas. Tem toda a razão. Veja a questão de as coisas. Estamos, em geral, a falar do palpável, do objeto, não é? Bom, mas há pouco tempo uma pessoa dizia-me, enternecida, que uma outra pessoa, em vez de lhe ter oferecido, fosse o que fosse, um colar, um anel, ou isto ou aquilo, uma peça de roupa, tinha-lhe oferecido um poema. E a pessoa estava enternecida. Está a ver, e custa tão pouco, não é? Custa tão pouco, mas obriga, no bom sentido, a que o outro tenha o cuidado de o procurar para a outra pessoa, não é? Nem mais, nem mais. E é isso que nós não estamos habituados, porque, mais uma vez, está tudo à mão de semear, não é? Nem mais, como eu não sou nada romântico, vou estragar tudo no fim do programa e vou dizer... É muito simples. Ponham poemas de amor no Google. Google. Não, mas está a ver, isso é uma coisa que parece do antigamente, não é? Bom, não sei que idade têm as pessoas em questão, mas pouca gente se dá ao trabalho de... É mais habitual partilharmos com o mundo
do que partilharmos com a pessoa de quem gostamos. E esse também é uma das graves enfermidades da nossa sociedade, não é? E agora, para me limpar, vou partir do princípio que a pessoa em causa, não faço a mínima ideia, mas que a pessoa em causa também não mandou o primeiro poema que o Google lhe pôs à frente. Ou seja, que assim como... Vou ser ainda pior, ou que manda sempre o mesmo para todas. Exatamente. Assim como poderia ter estado a escolher numa loja um anel, um colar ou qualquer coisa, também andou a escolher um poema que, com gosto ou sem gosto, considerou que era bonito e, portanto, foi aquele que enviou. Pronto. Deixe-me lembrar que falámos hoje desta mulher dinamarquesa. Anja Loven deu uma entrevista ao Diário de Notícias à Patrícia Viegas e esta mulher vivia... Nós podemos falar disto à vontade, assumindo que vivemos muito confortáveis, não é? Sim, portanto, sim. É mais fácil falar de quem dá este tipo de exemplos. Se alguém disse sempre que era um filho da média burguesia portuense e que hoje faz parte dessa mesma média burguesia, fui eu. Portanto, ando a dizê-lo há décadas. Bom, esta mulher acabou por deixar a vida que tinha na Dinamarca e foi para a África, onde tem uma ONG e uma família, e onde todos os dias, certamente, tenta salvar crianças como esta, como o Hope. E onde se calhar nem sempre há água quente, e onde se calhar há bichos, etc, etc. Portanto, onde se calhar não se vive com o conforto que nós estamos habituados. E nós já dissemos aqui muitas vezes que vivemos quase num tempo sem heróis, sem os grandes heróis, não é? E depois temos muitos são anónimos, muitos heróis são anónimos, como os bombeiros, como as pessoas que todos os dias conseguem ajudar alguém. Neste caso, esta mulher tem um nome, tem um rosto, pôde tornar-se conhecida, lá está, com este gesto, e ainda bem. E é credora da nossa admiração. É isso. No mínimo isso. Não estou a dizer, longe de mim, minha querida, não estou nada a dizer que entremos em delírios de culpabilidade. Eu devia fazer a mesma coisa. Cada um é para o que é. Agora, seria de uma falta de sensibilidade extraordinária, pelo menos não lhe rendermos homenagem e dizer, caramba, a raça humana ainda não é tão incapaz de se transcender como às vezes parece, não é? E posto isto... Retiro raça, que é uma palavra perigosa. Sim. Vamos ouvir, lembrei-me dos Talking Heads, que eu gosto de uma banda que eu gosto muito, eu continuo a gostar, evidentemente, com o Road to Nowhere. Gosto tanto disso. Porque às vezes parece que não vamos a lado nenhum, não é? Estamos nesse caminho. Um então, beijinho, Júlio. Beijinho. Até amanhã. Até amanhã.